nós temos aí um quadro sobre o andamento e a paralisação de determinados contratos. O PISF ele tem uma configuração muito interessante, porque os lotes 5 e 8 são lotes licitados recentemente. Essa licitação ela começou em 2005, com um grande pacote de licitação de obras, mas o edital foi revogado à época, até por atuação do tribunal. E quando da segunda licitação das obras, que foi em 2007, alguns desses lotes tiveram licitações desertas, né, que foram os lotes 5 e o lote 8. Então, por conta disso, vocês vão ver que os lotes 5 e 8 são lotes em que eu tenho um percentual de execução menor, em que eu estou começando a mobilização, o lote 5 eu estou com mobilização iniciada agora. Exatamente por isso, porque eles não entraram naquele grande pacote da licitação de 2007, eles foram licitados posteriormente, em 2011, contratados por agora. Temos obras paralisadas, então, aqui no lote 9, obras em ritmo muito lento nos lotes 10 e 12. Ontem tivemos a notícia também, né, trazida pelo Ministério da Integração, que as empresas dos lotes 10 e 12 resolveram continuar na obra. E os lotes 11 e 13 com obras em andamento, assim como os lotes 1, 2, 8 e 14. Aqui a gente dá uma percepção do prazo inicial para a conclusão dessas obras e do prazo atual para a conclusão. O prazo inicial aqui, de algum dos contratos, tem alguns aqui com previsão para 2010, né? Como os senhores podem ver, e outros para 2011. Por conta das várias intercorrências, né, ocorridas na obra, grande parte desses contratos sofreram atrasos na execução. E o prazo atual para a conclusão desses contratos antigos estão todos aqui por volta de 2012, à exceção do lote 8, que é 2015, que é aquele que eu falei que foi licitado por agora. O percentual de execução financeira, né, de alguns desses contratos beira 66%, 40%, por volta aí de 50%. Esses dados, eles são de setembro de 2012, e é interessante dizer o seguinte, que esse valor pós-aditivos, ele não considera aqueles serviços que estão sendo remanejados para aquelas metas que a gente mostrou naquela figura, em que o Ministério da Integração, por conta do limite de aditivos ter sido atingido, o limite da lei de 25%, ele tomou a decisão de excluir alguns serviços desses contratos para que eles pudessem ser finalizados, né, de acordo com a lei, até o limite de 25%, passar essa parcela desses serviços para aquelas licitações que estão sendo realizadas agora, que a gente chama de metas 1, 2 e 3N, né? E as metas acompanhadas do L, que são do eixo leste. E essa decisão faz com que o Ministério da Integração tenha que ter muito cuidado na hora de ele dividir quais serviços seriam, né, dos contratos antigos e quais seriam os serviços de fato dos contratos novos. Isso é um procedimento que deve ser acompanhado de forma bem efetiva pelo Ministério, com bastante cuidado, para que eu não tenha serviços não contemplados nos dois contratos e, da mesma forma, para que não aconteça a possibilidade de eu ter um serviço em duplicidade, que está constando no contrato antigo como no contrato novo. É exatamente isso que o tribunal e a própria CGU vem acompanhando, quando o colega aqui, inclusive, falou que é preciso ter bastante cuidado na licitação e no acompanhamento das obras dessas novas metas, para que um serviço, né, que conste de um contrato não seja replicado no outro ou não seja contemplado em nenhum dos dois. Então, vejam que os valores, só frisando, os valores pós-aditivos aqui são todos com a finalidade de não ultrapassar os 25%, e como está escrito aqui, os acréscimos nesses valores são líquidos das supressões de objeto.
que afetaram todos os contratos. Ou seja, atendeu-se à lei, mas o remanescente de obra foi transferido para aquelas metas.